Audiobook ordenado por Cristiane Batista. Se inscreva, obrigada. Sobre a false reconnaissance, ou já raconté, no trabalho psicanalítico, 1914. Freud. Não é raro suceder, durante a análise, que o paciente diga, após comunicar um fato de que se lembrou, mas isso eu já lhe contei, quando estamos certos de ouvir aquilo pela primeira vez. Se externamos essa objeção ao paciente, com frequência ele afirma energicamente que tem certeza, que está disposto a jurar que sim, etc., mas nossa convicção acerca da novidade do que foi narrado se fortalece na mesma medida. Seria bem pouco psicológico tentar resolver o conflito aumentando a voz ou asseverando firmemente a nossa correção. Sabes que tal convencimento interior da fidelidade da própria memória não possui valor objetivo, e, como um dos dois necessariamente estará errado, tanto o médico como o analisando pode ter incorrido em paramnésia. Então admitimos isso ao paciente, encerramos a disputa e adiamos sua resolução para um momento posterior. Numa minoria de casos, lembramo-nos de já haver escutado a tal comunicação e encontramos também um motivo subjetivo, frequentemente muito indireto, para a sua momentânea eliminação. Mas na grande maioria das vezes é o analisando que errou, e que pode ser levado a reconhecer isso. A explicação para esse fato frequente parece ser que ele realmente já teve a intenção de fazer essa comunicação, que uma ou algumas vezes fez realmente uma observação que a ela conduzia, mas então a resistência o impediu de executar a intenção, e terminou por confundir a lembrança da intenção com a sua execução. Deixando de lado aqueles casos em que pode haver dúvida, destacarei alguns que são de especial interesse teórico. Ocorre com certas pessoas, até mesmo repetidamente, de elas se apegarem com teimosia à afirmação de que já contaram isso ou aquilo, quando as circunstâncias tornam absolutamente impossível que elas tenham razão. O que elas pretendem já haver contado uma vez, e que nesse momento veem como algo velho, que também o médico teria de saber, são recordações de alto valor para a análise, confirmações há muito tempo esperadas, soluções que concluem toda uma sessão do trabalho, e de que o médico analista certamente faria o ponto de partida para uma minuciosa discussão. Em vista dessas considerações, o paciente logo admite que sua recordação deve tê-lo enganado, ainda que não saiba explicar a nitidez dela. O fenômeno que o paciente apresenta nesses casos merece a denominação de false reconnaissance, falso reconhecimento, e é inteiramente análogo àqueles outros casos em que temos espontaneamente a sensação de já ter estado em certa situação, de já tê-la vivido, o déjà vu já visto, sem que possamos validar essa convicção reencontrando na memória aquela vez anterior. Como se sabe, esse fenômeno suscitou numerosas tentativas de explicação, que podem ser divididas em dois grupos. Num deles, acredita-se na sensação que constitui o fenômeno e supõe-se que realmente algo é lembrado, a questão sendo apenas o que. Outro grupo, bastante maior, reúne as explicações segundo as quais ocorre aí um engano da memória, e que o problema é investigar como se chegou a esse lapso paramnésico. Essas últimas tentativas compreendem, aliás, uma ampla esfera de motivos, a começar pela antiga noção, atribuída a Pitágoras, de que o fenômeno do déjà vu constitui prova de uma anterior existência individual,
prosseguindo com a hipótese, baseada na anatomia, de que uma ausência de sincronia na atividade dos dois hemisférios cerebrais está na origem do fenômeno. Vigan, 1860, há até as teorias puramente psicológicas da maioria dos autores recentes, que veem no déjà vu a manifestação de uma fraqueza aperceptiva e o atribuem ao cansaço, esgotamento e distração. Em 1904, Grace apresentou uma explicação do déjà vu que devemos incluir entre as crédulas. Segundo ele, o fenômeno indica que houve no passado percepção inconsciente, que apenas agora, sob a influência de uma impressão nova e semelhante, atinge a consciência. Vários outros autores o acompanharam, mantendo que na base do fenômeno se acha a recordação de algo sonhado e esquecido. Nos dois casos teríamos o avivamento de uma impressão inconsciente. Na segunda edição de meu livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, em 1907, sustentei uma explicação muito similar dessa suposta paramnésia, sem conhecer ou mencionar o trabalho de Grace. Talvez sirva como escusa o fato de que minha teoria foi resultado da investigação psicanalítica de um caso de déjà vu numa paciente, bastante claro, embora ocorrido cerca de 28 anos antes. Não repetirei aqui a pequena análise. Ela mostrou que a situação em que surgiu o déjà vu era realmente apropriada para despertar a recordação de uma vivência anterior da analisanda. Ela tinha 12 anos e visitava uma família em que um dos irmãos se achava mortalmente enfermo, e seu próprio irmão correra o mesmo perigo alguns meses antes. Mas a esse traço comum se juntara, no caso da primeira vivência, uma fantasia incapaz de chegar à consciência, o desejo de que o irmão morresse, e por isso a analogia dos dois casos não podia tornar-se consciente. A sensação da paciente foi substituída pelo fenômeno do já ter passado por aquilo, deslocando para o lugar a identidade do traço comum. Sabe-se que a expressão déjà vu abrange toda uma série de fenômenos análogos, como o déjà entendu já escutado, o déjà éprouvé já experimentado, o déjà senti já sentido. O caso que agora vou expor, entre muitos outros similares, consiste num déjà raconté já contado, que derivaria, portanto, de uma intenção inconsciente não executada. Um paciente falou, no decorrer de suas associações: quando eu tinha 5 anos de idade, brincava no jardim com um canivete e cortei o dedinho. Somente pensei que havia cortado, mas isso já lhe falei. Eu lhe assegurei que não recordava de algo assim. Ele insistiu, cada vez mais convicto, que não podia estar enganado nesse ponto. Por fim encerrei a disputa, da forma indicada no início, e lhe solicitei que repetisse a história, em todo caso. Então veríamos. Quando eu tinha 5 anos de idade, brincava no jardim ao lado de minha babá e com meu canivete fazia um corte na casca de uma das nogueiras que também aparecem no meu sonho. De repente notei, com terror indizível, que havia cortado o dedo mínimo da mão, direita ou esquerda, de forma que ele estava preso somente pela pele. Não sentia nenhuma dor, mas uma grande angústia. Não me atrevi a dizer nada a babá, que estava a poucos passos de distância. Caí sobre o banco mais próximo e lá fiquei sentado, incapaz de olhar mais uma vez para o dedo. Finalmente me tranquilizei, dei uma olhada no dedo, e vi que ele estava ileso.
Logo nos pusemos de acordo em que ele não podia ter realmente me contado aquela visão ou alucinação. Ele sabia muito bem que eu não teria deixado de utilizar tal prova da existência da angústia de castração quando ele tinha 5 anos. Sua resistência à hipótese do complexo da castração foi vencida, mas ele levantou a seguinte questão: por que acreditei tão firmemente que já havia relatado essa lembrança? Então ocorreu a nós dois que repetidamente, em ocasiões diversas, ele havia contado esta pequena lembrança, sem que a tivéssemos aproveitado. Certa vez, quando meu tio viajou, ele perguntou a mim e a minha irmã o que deveria nos levar de presente. Minha irmã quis um livro, e eu, um canivete. Então compreendemos este pensamento espontâneo, ocorrido meses antes, como lembrança encobridora da lembrança reprimida e como início do relato não sucedido por causa da resistência da suposta perda do dedo mínimo, um inconfundível equivalente do pênis. O canivete, que o tio realmente lhe deu, era, como lembrava com certeza, o mesmo que aparecia na comunicação que fora tanto tempo reprimida. Em 1911, um homem que cursou a universidade, residente numa cidade universitária alemã, que não conheço e cuja idade também me é desconhecida, enviou e pôs à minha disposição a seguinte lembrança que tem da infância. Ao ler seu estudo Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, achei-me em desacordo com as afirmações feitas nas páginas 29 a 31. Sua observação de que o menino é dominado pelo interesse no próprio genital provocou em mim a observação contrária: se isso for uma lei geral, eu sou uma exceção a ela, em todo caso. As linhas que se seguiam, da P31 até o início da 32, li com grande espanto, aquele espanto que sentimos ao tomar conhecimento de um fato de natureza completamente nova. Em meio a meu assombro me vem uma recordação que, para minha própria surpresa, mostra que esse fato pode não ser tão novo. Quando eu me achava no período da pesquisa sexual infantil, um acaso feliz me fez enxergar o genital de uma amiguinha da mesma idade, e notei claramente um pênis assim como o meu. Pouco depois, no entanto, a visão de estátuas e nus femininos me confundiu novamente, e imaginei o seguinte experimento: para resolver essa discrepância científica, apertando minhas coxas, fiz desaparecer meu genital entre elas e constatei, para minha satisfação, que isso eliminava toda diferença em relação aos nus femininos. Tudo indica, pensei comigo, que também nas mulheres nuas o genital desaparece dessa forma. Nisso me veio outra recordação, que sempre foi de enorme importância para mim, por ser uma das 3 lembranças que conservo de minha mãe, morta precocemente. Minha mãe está diante da pia e lava os copos e a bacia, enquanto eu brinco, no mesmo local, e faço alguma desordem. Como castigo, ela me bate na mão, então vejo, horrorizado, que meu dedinho cai, e justamente na tina. Como sei que minha mãe está zangada, não ouso dizer nada e vejo, ainda mais horrorizado, a tina ser levada para fora pela criada. Por muito tempo estive convencido de haver perdido um dedo, provavelmente até que aprendi a contar. Muitas vezes tentei interpretar essa recordação, que, como disse, sempre foi de enorme importância para mim, por se ligar à minha mãe, mas nenhuma das interpretações me satisfez.
Apenas agora, após a leitura de seu ensaio, vislumbro uma solução simples e satisfatória para o enigma. Há outro tipo de fosricanações que não raramente aparece na conclusão do tratamento, para a satisfação do terapeuta. Depois que se conseguiu, contra todas as resistências, fazer o paciente aceitar o evento reprimido, de natureza real ou psíquica, reabilitando-o, por assim dizer, o paciente diz: agora tenho a sensação de que sempre soube disso. Com isso está terminado o trabalho analítico.